Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no canal Saúde Med, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Denifer Ferreira e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema fundamental no acompanhamento pré-natal de alto risco, que são as condições autoimunes associadas ao diabetes tipo 1 durante a gestação. Vamos falar desde alterações tiroidianas até doenças gastrointestinais autoimunes. Essas comorbidades elas exigem atenção multiprofissional e ajuste terapêutico importante. Então, por isso a gente vai tratar desse assunto aqui, tá certo? Para você não perder mais nenhum conteúdo do canal, se inscreva agora mesmo, ative o sininho de notificações, porque aqui sempre eu trago novos conteúdos para você ficar sempre muito bem informado. E eu quero começar aqui falando sobre um tema pouco discutido, mas que é extremamente relevante na prática clínica, que é a neuropatia diabética durante a gestação, com foco especial na gastroparesia, né? Então, atualmente, né, os dados disponíveis sobre neuropatia diabética na gravidez ainda são limitados, tanto na literatura internacional quanto na literatura nacional. Porém, as manifestações clínicas podem ocorrer e trazer implicações importantes para a mãe e para o feto, né? As formas de neuropatia mais observada inclui a neuropatia periférica, né, ali com sintomas como dor, parestesia, né, e queimação, principalmente nas extremidades. A neuropatia autonômica cardíaca, né, com alterações na variabilidade da frequência cardíaca e risco aumentado de eventos cardiovasculares. E a gastroparesia, né, que é o foco desse vídeo, né, que pode ali, a gastroparesia ela pode dificultar bastante, significativamente, o controle metabólico durante a gestação. E aí, quando a gente fala de gastroparesia na gravidez, né, a gastroparesia diabética é um distúrbio de motilidade gástrica que resulta no retardo do esvaziamento do estômago sem obstrução mecânica aparente, tá? Na gravidez, a presença de gastroparesia representa um desafio clínico duplo. Primeiro, porque controlar os sintomas gastrointestinais, que incluem náuseas e vômitos persistentes e muitas vezes resistentes ali aos tratamentos convencionais. E o segundo desafio é manter o controle glicêmico adequado, que é essencial para reduzir complicações materno-fetais. Tá? Então, a presença de gastroparesia pode mascarar ou agravar sintomas comuns da gestação, como náuseas do primeiro trimestre, e dificultar ali o diagnóstico correto. E aí, qual que é o risco metabólico? Né? Então, do ponto de vista metabólico, a gastroparesia compromete a previsibilidade da absorção dos carboidratos das refeições, né? Isso exige uma atenção redobrada ao ajuste da insulina, né? O que pode acontecer é o seguinte, né? Quando o alimento ele não é absorvido no tempo esperado, a insulina já aplicada pode causar hipoglicemia pós-prandial. Ou se a ingestão for excessivamente retardada, a paciente pode evoluir com hiperglicemia tardia, né, que será ainda mais difícil de corrigir. É, em outras palavras, né, o tempo entre a refeição e o efeito da insulina, ele fica descompassado, então exigindo estratégias específicas, né? E aí quais são essas estratégias, né? É importante ali o ajuste da insulinoterapia. Então, nessas pacientes, pode ser necessário ajustar o horário de aplicação da insulina prandial, né? Uma estratégia sugerida pela literatura é o uso de insulina de ação rápida com a insulina Lispro, com a insulina Aspart, né? Aplicada somente após uma refeição que tenha sido bem tolerada, né? Esse cuidado ele minimiza o risco de hipoglicemia e favorece um controle mais próximo da realidade fisiológica da digestão comprometida. Tá? No Brasil, essas insulinas já estão disponíveis, né, no SUS para pacientes com diabetes tipo 1 e pode ser consideradas mediante justificativa clínica durante a gestação. Tá? Portanto, se você que é profissional de saúde, atende gestantes com diabetes que se queixam de náuseas intensas,
vômitos frequentes ou episódios inexplicáveis de hipoglicemia ou hiperglicemia alternados, sempre pense, né, sempre considere o diagnóstico de gastroparesia diabética, tá? A identificação precoce e a adaptação da insulinoterapia, elas são fundamentais para garantir o bem-estar materno-fetal. Um outro tema fundamental na prática clínica são as doenças autoimunes da tireoide em gestantes com diabetes tipo 1, né? E aí, um dado importante, né? De 30 a 40% dos jovens com diabetes tipo 1 apresenta algum grau de doença tiroidiana autoimune, né? Então, quando a gente fala de doença tiroidiana autoimune e diabetes tipo 1, sim, a associação entre diabetes tipo 1 e tiroidite de Hashimoto, ela sim é bem estabelecida, tá? Estudos mostram que de 5 a 10% das mulheres com diabetes tipo 1 pode ter o primeiro diagnóstico de doença autoimune da tireoide justamente durante a gestação, né? A mais comum dessas doenças é a tiroidite de Hashimoto, né? Que ela é caracterizada pela presença de anticorpos anti-TPO que indicam destruição autoimune da glândula tireoide, tá? E aí, como é feita a avaliação né, do TSH ali durante a gestação, né? Então, a avaliação do TSH ela deve ser feita ainda no período pré-concepcional, tá? No primeiro trimestre, o feto ele é totalmente dependente do hormônio tiroidiano materno para o desenvolvimento neurológico, né? Então, se a gestante tem anticorpos antitiroidianos positivos, o ideal é que o TSH ele seja monitorado a cada trimestre. Tá? E esse acompanhamento ele é crucial porque a demanda tiroidiana aumenta na gestação, o que pode descompensar uma função já comprometida pela autoimunidade, né? E aí existe a necessidades hormonais ali aumentadas. Então, durante a gravidez, a necessidade de levotiroxina ela aumenta entre 30% e 50%, muitas vezes logo nas primeiras semanas, tá? Isso acontece por conta do aumento da globulina ligadora de tireoide, né? A conhecida TBG, um efeito ali mediado pelos altos níveis de estrogênio. E se a paciente já faz uso de levotiroxina antes da gestação, é fundamental ajustar precocemente a dose para manter o TSH ali dentro da meta, tá? E aí, quais são essas metas, né, de TSH na gestação? Então, segundo as recomendações da ATA e do ACOG, as metas de TSH para gestantes são as seguintes. Então, na pré-concepção e primeiro trimestre, um TSH abaixo de 2,5 miliunidades por litro, e no segundo e terceiro trimestre, um TSH abaixo de 3 miliunidades por litro, tá? Se o laboratório já adota valores de referência específicos para gestante, aí a gente utiliza os valores de referência já específico do laboratório, tá? O mais importante é ajustar a dose de levotiroxina para manter o TSH nessas faixas, tá? A Associação Americana de Tireoide também sugere uma faixa de TSH ajustada para gestantes, né? Então, limite inferior a 0,4 miliunidades por litro, né, abaixo do valor mínimo para não gestantes, e o limite superior de 0,5 miliunidade abaixo do valor máximo para não gestantes, tá? Então, na prática, isso resulta ali em uma faixa de referência para gestantes de aproximadamente de 0,1 a 4 miliunidades por litro, tá? Essa recomendação ela é baseada em estudos da rede de medicina materno-fetal que não encontraram benefício na reposição de levotiroxina quando o TSH está abaixo de 4 miliunidades por litro. Tá? E aí, quais são as implicações clínicas, né? Todas essas informações elas são essenciais para o cuidado integral das gestantes com diabetes tipo 1. Além do controle glicêmico rigoroso, é fundamental monitorar a função tiroidiana. Então, alterações
hormonais mal controladas, elas podem impactar negativamente o desenvolvimento fetal e aumentar o risco de complicações obstétricas, como pré-eclâmpsia e parto prematuro. Tá? Então, se você trabalha com saúde da mulher, endocrinologia, obstetrícia, fique atento à associação entre o diabetes tipo 1 e doenças autoimunes da tireoide. É importante ressaltar, gente, que o diabetes tipo 1, ele não é uma condição isolada, tá? Ela faz parte de um espectro de doenças autoimunes. Então, pessoas com diabetes tipo 1 apresentam uma prevalência significativamente maior de outras doenças autoimunes em comparação com a população geral. E na gestação, essas condições exigem atenção redobrada e acompanhamento multiprofissional intensivo. Né? E aí a primeira coisa que a gente fala é da doença celíaca. Né? A doença celíaca é uma das comorbidades autoimunes mais frequentes entre pessoas com diabetes tipo 1. Tá? Prevalência estimada gira em torno de 3 a 9%, sendo mais comuns em mulheres. Né? E essa condição ela pode provocar deficiência de ferro e de vitamina D, o que impacta diretamente no estado nutricional da gestante. Então, por isso, é recomendada a triagem para deficiência de vitamina D durante a gravidez, principalmente se ela ainda não foi feita previamente. Tá? Um outro problema que existe autoimune é a gastrite autoimune e a anemia perniciosa. Né? A gastrite autoimune ela é relativamente comum, com prevalência entre 5% e 10% em pacientes com diabetes tipo 1. Já a anemia perniciosa, causada ali por deficiência de vitamina B12 decorrente de processo autoimune, afeta de 1 a 3% desses pacientes. Tá? A deficiência de B12 pode ser confundida com sintomas comuns da gravidez, como fadiga e fraqueza, e a sua carência não tratada ela pode comprometer o desenvolvimento neurológico fetal, além de alterar a resposta glicêmica e o metabolismo materno. Tá? Então é muito importante fazer o monitoramento. Tá? E o outro problema que existe autoimune é a doença de Addison. Né? A doença de Addison, ou conhecida também como insuficiência adrenal autoimune, ela é mais rara, mas também merece destaque. Né? Ela afeta cerca de 0,5 a 1% das pessoas com diabetes tipo 1, e durante a gestação a doença de Addison pode levar à descompensação eletrolítica, hipotensão grave e alterações glicêmicas difíceis de controlar. Né? Inclusive eu tenho vídeos falando só sobre doença de Addison, né? Se você quiser, né, tem vídeos aí na playlist e você pode conferir todas as informações, tá? Então, é fundamental o rastreio clínico, o rastreio laboratorial, né, nos casos suspeitos, principalmente em gestantes com sintomas inespecíficos, como fraqueza intensa, perda de peso, hipotensão persistente, né? Então, isso acende um alerta para nós. E aí, gente, é muito importante o monitoramento integrado. Né? Essas comorbidades autoimunes podem interferir diretamente no estado nutricional, também no metabolismo e no manejo glicêmico da gestante com diabetes tipo 1. Então, por isso, é essencial garantir um monitoramento multiprofissional contínuo envolvendo endocrinologista, obstetra, nutricionista, enfermeiro, farmacêutico, enfim, né, todos os profissionais possíveis. A abordagem integrada ela permite ajustes precoces na suplementação, na insulinoterapia e na dieta, além da prevenção de complicações maternas e fetais. Então, fique atento às manifestações autoimunes em gestantes com diabetes tipo 1. Né? O diagnóstico e o acompanhamento precoce ela pode fazer toda a diferença no prognóstico materno-fetal, certo? Então, com isso, nós finalizamos esse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like. Lembrando vocês também que temos outros vídeos disponíveis no canal que estão organizados em playlist para que você possa acessar com mais facilidade os conteúdos. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui também nos comentários que, na medida do possível, eu estarei respondendo. Então, até semana que vem. Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.